Boa noite! Enquanto o pessoal vai entrando aqui, vem me contar nos comentários se você já tá no nosso grupo VIP. Eu vou escrever aqui rapidinho, porque quem não tá ainda tem a possibilidade de entrar. Não tô conseguindo fixar o comentário. Fixar comentário. Pronto. Já tá, Larissa? Que bom. Vai me contando aí. Quem já tiver, me conta. Tô no grupo VIP, eu já tô lá dentro. Já tirei dúvida hoje. Vai me contando pra eu saber. Enquanto a gente espera o pessoal entrar, eu vou descobrindo aqui quem já tá com a gente e quem não tá ainda, pra poder participar. Boa noite! Boa noite! Já tá no grupo VIP? Escreve aí pra mim. Já estou no grupo VIP, já estou. Eu estou lá. Já tirei dúvidas, estou super empolgada com a live. Ai, que bom, que ótimo, Larissa. Tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo de hoje. Eu já dei uma palhinha lá nos stories, né, sobre o que vai ser. Hoje eu vou contar pra vocês um conto de fadas. Mas isso é assunto para daqui a pouco, deixa o pessoal entrar. Giane, já tô lá. Ai, que bom, gente. Que bom que vocês estão conseguindo entrar. Que bom que vocês já estão no grupo. Isso é ótimo, porque a nossa comunicação vai acontecer principalmente por lá. Então é muito importante que você esteja lá dentro, que você não perca a oportunidade de participar. A Josi tá aqui falando, eu tô no grupo VIP, eu tô no grupo. A Ana Flávia também. Ai, que ótimo. É muito importante que vocês estejam. Hoje eu quase não apareci nos stories, né? Porque não deu tempo. Eu fiquei muito tempo no grupo interagindo. A gente abriu para perguntas e aí as pessoas puderam tirar algumas dúvidas sobre a vida delas, perguntas pessoais. E essa interação é muito gostosa e muito enriquecedora. Então, se você quer aproveitar, vem fazer parte do grupo. Meninas, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai fazer essa aula aqui. Primeiro eu preciso explicar algumas coisas para vocês, contar algumas coisas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que vai ter aqui hoje. Eu quero te lembrar primeiro o que você está fazendo aqui comigo hoje. Você que já está cansada de não entender a mente dos homens, você que já está cansada de tentar se comunicar e nunca conseguir fazer isso da forma correta. Você que tá cansada de repelir os homens por causa do seu comportamento, que não sabe direito o que fazer, que tenta uma estratégia aqui, tenta outra ali, mas tá sempre quebrando a cara. Pra você que até tem um relacionamento hoje, mas tem uma dificuldade de comunicação dentro do seu relacionamento. Pra você que tem filhos e que quer ter um diálogo com seus filhos e não consegue. Pra você que tem um chefe, quer ter um diálogo com seu chefe, mas tem dificuldade. Para tudo isso, o conhecimento da mente masculina é fundamental. As coisas não estão funcionando porque você tá querendo falar em português com uma pessoa que tá falando em francês. Aquele exemplo que eu dei outro dia, né? A gente precisa do conhecimento certo para poder traçar a comunicação correta com aquele ser humano. E os homens e mulheres são super diferentes quando a gente tá falando de mentalidade. Então, se você quer deixar seu parceiro apaixonado por você, se você quer que aquele pretendente tome uma atitude, se você quer ter melhores relacionamentos na sua vida, você precisa entender a mente masculina. Não existe outro caminho. Esse é o único jeito de você transformar. E quando você entende isso, quando você internaliza quais são as mudanças que precisam ser feitas, o que você pode fazer diferente, aonde você está errando, sua vida toda fica muito mais fácil. Essa semana a gente tem alguns compromissos, né? A gente tem o grupo VIP. Eu tô convidando todo mundo para entrar de novo. Se você ainda não tá lá, espera a live acabar e clica lá no link da bio para poder participar. Porque no grupo VIP a gente vai ter tira dúvidas hoje, depois da live, amanhã à tarde, amanhã depois da live, que amanhã tem outra live, e
também na terça-feira. Amanhã também vai ter um questionário para vocês responderem lá dentro do grupo VIP. É muito importante que vocês respondam esse questionário. Ele é fundamental pra gente. Então a gente vai ter esse conteúdo dentro do grupo. E ainda nós vamos ter uma outra live amanhã, em que eu vou falar sobre projeção. Você não pode perder, você tem que estar aqui comigo. E uma outra live depois de amanhã, que é a mais importante de todas. Tudo isso que eu tô trazendo pra vocês, que vocês vão ver um pouquinho aqui nesse conteúdo gratuito, que não chega nem aos pés do conteúdo da mentoria, ele tem o objetivo de te trazer independência. Você já deve ter visto por aí uns cursinhos que falam que você tem que usar determinadas frases para conquistar o homem, que você tem que falar isso, falar aquilo, e aí te ensina umas frasezinhas. Só que você não aprende a pensar. E aí quando surge uma situação nova na sua frente, na sua vida, uma situação para a qual você não tem uma frasezinha pronta, porque não te deram, você fica sem saber como agir. É por isso que isso não adianta. Não adianta você decorar certas frases e tentar aplicar na sua vida. Não vai funcionar. Você precisa de ganhar independência. E você ganha independência quando você entende como a mente masculina funciona. Esse é o caminho. É assim que você vai conseguir ter resultados palpáveis, resultados sérios na sua vida. Hoje a gente vai ter essa primeira live aqui. E vocês vão perceber que algumas pessoas não vão até o fim com a gente nessa jornada. Quem tiver aqui hoje, tiver aqui amanhã e tiver aqui depois de amanhã, já vai ter oportunidade de vivenciar uma grande transformação. Aplicando esse conteúdo, você já vai sentir uma transformação na sua vida. A gente perde muito tempo, né, na nossa vida. E tempo é uma coisa que a gente não recupera. Eu falei sobre isso em um dos grupos VIPs, que alguém fez uma pergunta. Eu falei, a coisa inestimável da sua vida, a coisa mais cara que existe é o tempo, porque o tempo não volta. Então, quando você deixa de adquirir algum conhecimento, você tá perdendo mais tempo, tá perdendo mais oportunidades. São mais pessoas que você vai conhecer e vai ter relacionamentos frustrantes e não vai conseguir ir pra frente, como já aconteceu antes com você, na sua história. São mais problemas dentro do seu relacionamento se você tá num relacionamento hoje. Então, melhorar essa comunicação é essencial. Essencial para que você pare de bater com a cabeça na parede. Pare de cometer sempre os mesmos erros. Pare de ficar presa nas mesmas situações que você já tá cansada de repetir. Os homens são seus aliados. A gente tem que parar de ver os homens como inimigos. Vocês vão achar confuso isso que eu tô falando com base na história que eu vou te contar hoje aqui. Mas é isso mesmo, os homens são seus aliados. Só que você precisa ter ao seu lado os aliados que estão contigo mesmo, que estão dispostos a estar ali. Por isso que você tem que saber a diferença de um pro outro. É importante você entender a mentalidade masculina para saber se aquele homem realmente está do seu lado, sabe? Se não é só um papinho, se não é só da boca para fora. Eu comecei a me interessar por esse assunto de relacionamentos porque eu sofri muito na minha vida. Tive muitos relacionamentos frustrantes, tive relacionamentos que eu sofria demais, com muitos ciúmes, com muita dependência emocional. E eu achava que era só comigo isso, que era só eu que vivenciava esse tipo de coisa. Até que aos poucos, conversando com outras mulheres e depois trabalhando numa multinacional em que eu tinha 2.500 consultoras no meu setor, eu comecei a perceber que essa é uma constante na vida das mulheres, sabe? Esse sofrimento, essas escolhas ruins, essa falta de comunicação, a gente não entender o outro, a gente não conseguir ler as entrelinhas, isso é comum e se repete com as mulheres. É uma história que não é nova, não é só você. Se você olhar para o seu grupo de amigas, você vai perceber que não é só você. Quantos homens você acha que estão nesse momento assistindo uma live para aprender a lidar com as mulheres? Não estão. Porque o objetivo central da vida deles não é o relacionamento. O objetivo central da vida deles é outro. Justamente porque existe uma diferença de mentalidade entre homens e mulheres. Justamente por isso é que a gente precisa trazer esse conhecimento. A gente precisa gerar essa transformação. Porque se a gente ficar esperando que eles façam, eles não fazem. E aí mais difícil fica, cada vez mais complicado, pra gente conseguir ter uma vida mais plena, mais gostosa, mais leve. E essa empresa, que eu trabalhei nela, já tem 60 anos, é uma empresa bem consolidada no mercado. E ela percebia, olha que sacada da empresa, ela percebia como os relacionamentos amorosos
influenciavam a vida da mulher, inclusive na produtividade dela. O que isso significa? Que quando a mulher tá com problema na vida amorosa, ela tem dificuldade até para ganhar dinheiro. Tudo na vida dela empaca. Tudo. Você já reparou? Já aconteceu isso com você? Você tá vivendo um problema de relacionamento, você fica tão afixada naquilo, você não consegue sair daquilo, que toda a sua vida vai descarrilhando. As coisas vão parando de andar. Elas começam a andar para trás. Então, é muito importante pra gente, pra nós mulheres, que esse âmbito da nossa vida esteja saudável, porque é quando esse âmbito, esse aspecto da nossa vida tá bem, é que a gente consegue prosperar nos outros aspectos, a gente consegue ter uma vida mais leve, a gente consegue viver em plenitude. Quando a gente tá empacada em relacionamentos ruins, principalmente, ou tentando levar aquele relacionamento sozinha, remar sozinha, que é uma coisa que acontece muito, a vida não anda, as coisas não acontecem, tudo para, tudo trava. Ter alguém do seu lado, ter uma pessoa que realmente tá ali, que quer ficar com você, ter alguém de verdade do seu lado, conta mais do que toda a sua capacitação profissional, por exemplo, do que tudo que você sabe, todo o seu conhecimento. Porque é só quando você tá saudável, num relacionamento saudável, é que você consegue colocar aquele seu eu pra fora. É que você consegue desabrochar. E é disso que a gente precisa, né? Tô vendo aqui as meninas, eu não tô conseguindo fazer nada, tive muitos relacionamentos frustrantes. E gente, quando a gente não entende a mente masculina, a gente fica repetindo os mesmos erros. A gente não consegue sair dos problemas que a gente tá vivendo. Então, dentro dessa empresa, eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos, porque eles ensinavam pra gente a trabalhar com a inteligência emocional dessas mulheres para que elas continuassem produzindo. A empresa não tava se importando se elas estavam felizes no amor, mas é uma empresa que é super consolidada e que já entendeu que a mulher, quando tá com problema no relacionamento, a mente dela fica travada, para de funcionar. Então a gente era ensinada a cuidar dessas mulheres, a dar apoio para essas mulheres, porque eles percebiam essa importância. E eu percebi como eu amava fazer isso enquanto eu estava dentro da empresa. Como eu gostava de me envolver com a vida daquelas mulheres, como que eu me interessava por aquelas histórias. E foi por isso que eu resolvi seguir essa trajetória da minha vida. Depois, claro que eu fiz inúmeros outros cursos, fiz cursos de pessoas que estão no mercado, fiz cursos para me profissionalizar, para me capacitar, fiz especialização em neurociência comportamental, tudo para estar aqui hoje, falando para você daquilo que eu já estava aprendendo desde 15 anos atrás, mas que agora eu tenho como uma forma consolidada. Eu posso te ensinar. Eu não tive ninguém para me ensinar, ninguém para pegar na minha mão e falar: Bruna, olha só, esse aqui é o caminho das pedras. Não, eu fui juntando aqui, juntando ali, juntando lá, até conseguir formar tudo isso que eu sei hoje, até conseguir ter todo esse arsenal que eu vou passar para vocês dentro da mentoria de uma forma muito mais simples do que eu precisei aprender. Então, isso é muito bom, né? Porque vocês não vão ter que passar pelo que eu passei. Vocês vão aprender de uma outra forma, de uma forma muito mais fácil. Eu falei pra vocês que hoje a gente ia falar de um conto de fadas. E os contos de fadas são muito interessantes, porque eles são conhecimentos milenares que foram passados de geração em geração. E o mais interessante sobre isso é que tem alguns contos de fadas que eles se repetem em partes diferentes do mundo. Numa época que não tinha internet e que as pessoas não se comunicavam, tinha um conto que era contado no norte, que também era contado no sul, que também era contado na África. Então a gente tá falando de um conhecimento muito amplo, muito sábio. E hoje, o conto que eu vou trazer pra vocês é o conto do Barba Azul. Vocês conhecem o Barba Azul? Quem conhece a história do Barba Azul, coloca aqui pra mim nos comentários. Eu não conheci essa história na minha infância, eu fui conhecê-la depois de adulta, mas é uma história que fala muito sobre a mentalidade masculina e feminina, vocês vão perceber comigo. A história do Barba Azul é a seguinte: tinha um cara muito rico, muito generoso, só que ele tinha um aspecto muito estranho, ele tinha uma barba azul. Ninguém tinha barba azul, aquele cara parecia com aquela barba azul esquisita, diferente. E ele estava interessado em uma família que tinha 3 irmãs, ele queria conquistar uma das 3. E aí ele começa a tentar impressioná-las. Ele chama as irmãs para fazer um passeio, fala para elas levarem a mãe também.
E aí ele convida elas para um piquenique dentro dos prados do castelo dele. E aí elas chegam lá para passar uma tarde maravilhosa. A Verônica conhece a história. Para passar uma tarde maravilhosa, ele para embaixo de uma árvore gigantesca e os criados servem aquele piquenique fenomenal, cheio de opções. Elas comem, se divertem, riem, brincam com os cachorros dele, brincam com os cavalos. Enfim, é uma tarde muito prazerosa. Quando elas saem de lá, saem as três conversando sobre o Barba Azul, né, batendo papo. E as duas irmãs mais velhas falam, nossa, o dia foi ótimo, mas eu não sei, não quero ver esse cara mais não. Ele é esquisito, ele tem aquela barba azul dele que é muito estranha. Mas a irmã mais nova, ela fica pensando, gente, será mesmo que ele é muito estranho? Ele foi tão legal, é só uma barba azul, será que tem algum problema nisso? Acho que não, eu acho até que ele é muito simpático. E ela começa a conversar com ele ao longo do tempo e ela vai se convencendo de que a barba dele nem é tão azul assim, de que ele nem é tão estranho. Só uma barba azul, qual o problema? E aí, no final de um tempo, ele pede ela em casamento e eles se casam. Um mês depois do casamento deles, mais ou menos, o Barba Azul precisa fazer uma viagem. Ele era, apesar de ele ser um mágico frustrado, ele também era um grande executivo. Então ele viajava muito a trabalho. Ele fala para ela assim, minha querida, eu vou precisar fazer uma viagem a trabalho. Esse aqui é o molho de chaves da nossa mansão. São 3 andares, 100 quartos diferentes em cada andar. Você tá aqui com todas as chaves. Faça o que você quiser. Chama suas irmãs para virem para cá. Vocês podem se divertir muito. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Podem abrir todas as portas. Só que tem uma chavinha aqui com arabesco. A porta dessa chave você não pode abrir. Todas as outras você pode. Só essa daqui que não. Tá bom? Tá bom. Se despedem, ele foi viajar. As irmãs dela chegaram. E ela conta essa história para as irmãs. Fala, nossa, ele me deu aqui todas essas chaves, são mais de 300 portas, tá tudo aqui comigo. E ele só me fez uma única recomendação. Eu posso fazer o que eu quiser, entrar onde eu quiser, menos na porta dessa chavinha aqui. E as irmãs, que não são bobas, ficam, por que será que nessa porta não pode? O que tem aí? Então elas resolvem fazer um jogo. O jogo é abrir todas as portas. Elas passam lá dias abrindo todas as portas, porque como eram muitas, elas encontravam coisas maravilhosas dentro de cada um daquelas salas. Se divertiram muito nessa brincadeira. Até que, lá no porão, elas escutaram um barulhinho. Quando foram ver, era a tal da porta, da chavinha. A única que não podia ser aberta. Mas as irmãs, muito curiosas, falaram, poxa, por que será que ele não quer que se abra? O que será que tem aí dentro? Aí ela, gente, não sei, mas ele falou pra não abrir, né? Melhor não mexer. E as irmãs, não, vamos ver, né? O que tem, vamos olhar. Então elas abrem, é uma sala pequena, úmida, escura demais. Elas não conseguem enxergar nada lá dentro. Então resolvem voltar pra pegar uma lanterna e iluminar. Quando elas pegam a lanterna e iluminam, elas tomam um susto tremendo. Lá dentro tá cheio de sangue, cheio de cadáveres. Elas veem aquela quantidade de cadáveres empilhados, tomam aquele susto, fecham a porta correndo, trancam. Só que a partir daquele momento, aquela chavinha começa a verter sangue. E a chavinha tá vertendo sangue, a menina fica desesperada e fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa chave agora? Ela tenta lavar a chave, ela tenta limpar, ela tenta cauterizar para parar de sangrar, colocar cinza, queimar, tenta de tudo, mas a chave não para de sangrar. Então, ela já em pânico, fala, bom, vou tirar essa chave do chaveiro, vou esconder dentro do armário e vou entregar o molho de chaves pra ele sem essa chavinha. Eu falo que eu perdi, sei lá. E aí, as irmãs vão embora e o Barba Azul chega de viagem. E ele pergunta pra ela, e aí, meu amor, como foi esse tempo aí com as suas irmãs? Você conseguiu curtir bastante? E ela fala, nossa, foi maravilhoso, a gente aproveitou, foi muito divertido. Ele, que bom, cadê minhas chaves? E ela entrega. Na mesma hora, ele confere e percebe que tá faltando a chavinha pequena. E ele pergunta pra ela, cadê aquela chave da porta que não podia abrir? Aí ela, não sei, deve ter deixado cair, acho que eu perdi. Mas ele não cai nessa história. Então, ele percebe que de dentro do armário do quarto deles, tá saindo sangue. Quando ele abre,
A chave verteu tanto sangue que manchou todos os vestidos dela. E aí ele fala pra ela, bom, você descobriu meu segredo, você não me obedeceu e por causa da sua desobediência, você vai morrer. Eu vou ter que te matar, assim como eu fiz com todas as minhas outras mulheres. Todos os cadáveres que estão lá são de mulheres com as quais eu já me casei antes. Então, agora é sua vez, eu vou ter que te matar. Ele sai arrastando ela pra levar pra morte e ela pede, pelo amor de Deus, pra ele só dar um tempo pra ela fazer uma oração. Ela só precisa de 15 minutos pra se reconciliar com Deus. Ele fala, tá bom, né? 15 minutos? Então tá, vai lá. E ela sobe pro quarto. E aí ela começa a gritar pras irmãs. Irmãs, irmãs, nossos irmãos estão chegando. Aí as irmãs respondem, eu não tô vendo nada não. Aí ela pergunta de novo, irmãs, irmãs, nossos irmãos estão chegando. Aí elas falam, parece que tem alguma coisa vindo lá sim. E aí o cara muito nervoso, Barba Azul batendo na porta, abre essa porta que tá na hora de você morrer, já tá passando seu tempo. Você me pediu 15 minutos, eu te dei. Ela, não, só mais um pouquinho. E aí, de repente, as irmãs veem os irmãos dela se aproximando. Os irmãos dela entram na casa montados no cavalo. Eles nem chegam a sair do cavalo. Entram montados no cavalo e com uma espada perfuram o abdômen do Barba Azul, matando ele, expondo as vísceras. E aí eles arrastam o Barba Azul para fora da casa para que ele seja comido pelos urubus. A barba dele é colocada num templo para que essa história nunca seja esquecida. Do que essa história fala? É agora que a gente vai destrinchar a história para você entender a mente masculina e a mente feminina. Então vamos lá. Essa história fala da gente quando a gente se nega a enxergar o que a gente de fato está vendo. Você sabe que tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Você tem os sinais, você recebe esses sinais o tempo todo, mas você se nega a acreditar que tem alguma coisa errada. Você começa a duvidar de si mesma. Você tá tapando o sol com a peneira. Quem aqui já fez isso? Quem aqui já viveu uma situação que parecia muito estranha, mas você ficava, ai, será? Acho que isso é coisa da minha cabeça, não é tão estranho assim. Quem já viveu, me conta aí. Uma outra coisa que essa história fala é que a curiosidade mata. Qual que é o ideal? Qual seria o mundo ideal para os homens, principalmente? As meninas estão respondendo, eu aqui. Qual seria o mundo ideal? Que as mulheres não fossem curiosas. Mulheres, não façam perguntas. Essa é a mensagem que a gente escuta o tempo todo. Seja boazinha é o quê? É não pergunte. Não faça perguntas desagradáveis. Não seja aquela que questiona. Só que quando a gente não questiona, a gente cai nessas ciladas. Por isso que é tão importante a comunicação. A gente vai falar muito de comunicação no módulo 7 da nossa mentoria. A gente vai falar demais sobre comunicação. E a comunicação é essencial. Porque só quando você faz as perguntas certas é que você tem as respostas que você precisa. Quando você não pergunta, você pode estar dormindo com o inimigo. E aí, você vê que tem aquela coisa que tá estranho, que não é normal, parece que aquilo tá nítido pra você, mas ao mesmo tempo você não quer enxergar, você não quer ver, você quer fingir que tá tudo bem. Só que assim como a chavinha que sangra, a partir do momento em que você sabe que não está tudo bem, fingir que tá tudo bem não vai adiantar, porque tá sangrando, tá manchando suas roupas, tá nítido, não dá mais pra esconder, não dá pra desver o que você viu. Não tem como desver, depois que você viu, não tem como. Falando, acabei de sair de uma história assim, é muito difícil mesmo. São histórias muito difíceis e que acontecem com a gente, acontecem com as mulheres o tempo todo. Só que essa história ainda tem um outro ponto que é muito interessante, que é o seguinte, ela não fala só de fora. Claro, tem esse mágico frustrado, né? Que quando a gente pensa nos relacionamentos que a gente se envolve, é como se fosse aquele cara que tem 3, 4 celulares, tá sempre pagando as contas em dinheiro, não tem um cartão de crédito, tá sempre trocando de número, tá na cara que ele é traficante, mas você quer pensar que ele é o quê? Que ele é do mercado financeiro, sabe? A gente se enganando, você vê os sinais e você nega os sinais, você percebe que ele tem outras mulheres e você não quer ver, quer fingir que não tá vendo. É o tempo todo a gente buscando não confirmar aquilo que a gente já sabe, só que não adianta. Mas essa história também fala de uma outra coisa muito importante.
ela fala do nosso interior. Não é só o predador no outro, é o predador dentro da gente. E o que é o predador dentro da gente? É a nossa autossabotagem. É quando a gente sabe que não dá mais, que a gente precisa mudar a situação, mas a gente não quer ter esse trabalho de mudar a situação. A gente não tem coragem para fazer o que precisa ser feito. A gente procrastina, a gente adia, a gente não toma a atitude que precisa tomar. Eu atendi há pouco tempo uma pessoa e ela me disse assim: Bruna, eu tô nesse casamento já tem 5, 6 anos. Desde sempre ele me disse que ele não queria ter filhos, mas eu achava que ele ia mudar de ideia. Percebe o auto-engano? Ela sabia que ele não queria ter filhos, ele nunca mentiu pra ela nesse aspecto, mas ela criou uma história na cabeça dela de que era possível convencer ele a pensar diferente. Do mesmo jeito que ela não estava disposta a mudar de ideia e abrir mão de ter filhos, por que ela pensou que seria fácil convencê-lo a querer ter? Porque ela estava se boicotando. E quem morre nesse caso, né, como são as mulheres mortas que estão lá dentro daquela salinha, nesse caso, quem morre são os nossos sonhos, são os nossos objetivos, porque a gente está perdendo o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Então, se você já viveu alguma coisa parecida, me conta aqui se você tem um predador interior aí, se você se sabota muito. Quem vive a autossabotagem faz isso achando que amanhã vai ser diferente. Só que não chega o amanhã diferente. Simplesmente porque você não está disposta a mudar. As coisas só acontecem quando você é o agente transformador. Quando você tem a coragem de falar, não, agora chega. Eu não vou mais errar da mesma forma. Eu não tô mais disposta a perder meu tempo. Na hora que você dá o soco na mesa e fala, pra mim, deu, eu não vou mais passar por isso, é a hora em que as coisas começam a mudar. Aí sim, você deixou de ser a inocente, a bobinha da irmã mais nova, e começou a ouvir, sabe quem? A sua intuição, as sábias dentro de você. Porque assim como você tem o predador, você é inocente, você também tem uma sabedoria ancestral que não está sendo utilizada. Você também tem uma intuição. Você também tem tudo o que você precisa para colocar em prática a mudança que você quer ver na sua vida. Você tá de saco cheio de não conseguir se comunicar com os homens, de não ter relacionamentos frutíferos, bons, legais, divertidos. Tá na hora de você rever. Tá na hora de fazer essa mudança, de dar o soco na mesa, porque senão você vai ficar tentando tapar o sol com a peneira, tentando esconder o sangue que tá escorrendo do seu vestido, só que tá manchando tudo. Não tem como mais você fingir pra você mesma que aquilo não tá acontecendo. Não dá pra você continuar se enganando, pensando, as coisas vão melhorar a critério de Deus, na hora que Deus quiser. Não! Oração é justamente isso, né? É orar, mas também é ação, também é prática. Então, por mais que você seja uma pessoa religiosa que acredita em Deus, eu acredito, eu sei que eu preciso fazer minha parte. Se eu não fizer minha parte, não vai cair do céu. E esse é o convite, sabe, que eu te faço para você olhar para as suas relações. A Ju tá me contando aqui que foi traída pelo marido e pela irmã dela. Olha só, dá pra ela tapar o sol com o dedo? Dá pra ela fingir que isso não aconteceu e tentar seguir a vida? Ou tá na hora dela tomar uma decisão? Dela se permitir sair desse lugar e transformar a vida dela? A vítima só existe porque existe o predador. Mas o predador também só existe porque existe a vítima. Se ninguém fosse inocente, o Barba Azul não ia conseguir mulher nenhuma. Como é que ele matou várias? Porque várias foram inocentes. Várias caíram no papinho dele, sabe? Então a gente precisa ter critério, a gente precisa conseguir olhar pra pessoa e entender o que não tá sendo dito. Só que você só é capaz de fazer isso quando você compreende o funcionamento da mente masculina. Aí você vai olhar pro cara e vai saber, esse é um aliado ou esse é um inimigo? Qual que é a mensagem que esse homem tá me passando? O que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um cara que tem a ver com o que eu quero? E a gente vai falar muito disso no módulo 2 da mentoria. O que você quer pra sua vida? Qual é o homem que o homem precisa ter para estar dentro dos seus requisitos? Quando você não sabe isso, você não sabe nada. É aquela história da Alice, né? Se você não sabe para onde você tá indo, qualquer caminho serve. E aí a chance de você se esbarrar com o Barba Azul é muito grande. E não vai ser um Barba Azul, vai ser um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Porque os seus critérios estão quebrados. Então a gente precisa refazer os nossos critérios
precisa deixar o nosso predador interior de fora das nossas decisões. A gente tem que falar pra ele, olha, agora você fica aí quietinho, porque quem tá decidindo sou eu, junto com as minhas irmãs mais velhas e sábias. Eu quero fazer mudanças na minha vida. Eu quero ter um futuro diferente da história que eu escrevi até agora. E pra fazer isso eu preciso criar um novo caminho, eu preciso de um novo trajeto. Senão eu vou ficar repetindo os mesmos erros. Faz sentido pra vocês? Me conta aqui se alguém tem alguma pergunta, que eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o que vai acontecer na próxima aula, enquanto vocês vão perguntando aí. Gostaram da história do Barba Azul, gente? Eu acho essa história tão maravilhosa, tão incrível, porque ela fala muito sobre a gente. Toda mulher já se viu nessa situação de fingir que o tá acontecendo não é sério, de fingir que não está acontecendo. A gente vê nos casos de abuso, né? O abuso nunca começa com soco na cara, dente quebrado, boca sangrando. Não, ele começa nos pequenos gestos, ele vai crescendo, ele vai ganhando espaço. E assim é com tudo. Tudo que a gente permite na nossa vida, esses pequenos abusos que a gente faz com a gente mesma, né? Quando a gente permite coisas que a gente não gostaria. O tempo todo a gente faz isso, a gente se sabota, a gente se quebra. E aí fica muito difícil a gente se reconectar com a nossa prosperidade, com a nossa força interior. A gente não descobre esse poder dentro da gente e fica sempre repetindo histórias de dependência emocional. E a gente vai falar de dependência emocional também dentro da mentoria, no módulo 1, que é o módulo em que a gente fala sobre as inseguranças, que é muito importante você reconhecer as suas inseguranças. Se você não abre a porta, se você não olha o que tem lá dentro, se você fica com medo das suas sombras, você não tem capacidade de mudar. Você só muda quando você tem coragem de olhar, né? Adorei a história do Barba Azul, adorei. Tão eu essa história. É, gente, eu também. Eu também já fui a inocente. E agora eu tô escutando as minhas irmãs. Na próxima aula, eu vou revelar pra vocês um bônus que vai ter dentro da mentoria. Não vou contar hoje ainda, vou contar só amanhã. É surpresa, pra deixar todo mundo bem curioso. E também vou falar sobre projeção amanhã. Se você gostou dessa aula de hoje, se você gostou da história do Barba Azul, se mexeu com você, saber que você pode ser o agente de transformação da sua vida, que as chaves estão na sua mão, basta você ter coragem de fazer a transformação, você vai amar a história de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre coisas muito importantes. Não tem como a gente pensar em relacionamento sem entender o que é projeção. Isso você vai aprender amanhã comigo. A Silvânia tá falando que precisa trabalhar a dependência emocional dela, e isso vai acontecer dentro da mentoria, fica tranquila, a gente vai trabalhar esses pontos. A Nanda tá falando que precisa acordar e se permitir ser feliz sozinha. Nanda, a gente precisa primeiro ser um, né, para depois ser dois. Só quando a gente conhece a nossa história, quando a gente olha para as nossas sombras, quando a gente encara os nossos desafios, é que a gente tá pronto para viver coisas novas, né? Bem, se você ainda não tá no grupo VIP, clica lá no link da bio, vai pro grupo, porque eu vou pra lá agora responder perguntas. Então, vamos pra lá juntas. Lá você vai ter mais espaço pra digitar. Ó, mensagem lá só digitada, tá, gente? Não manda áudio, não, senão vocês me deixam doidinha. Só mensagem digitada. Manda lá o que você quiser perguntar e a gente vai conversar mais por lá. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, obrigada pela companhia e eu te espero amanhã. Um beijo.